esse vídeo de hoje, o tema é gostosinho. A gente vai falar sobre desafios. Os desafios que a gente, ser humano, individualmente enfrenta. O que a gente enfrenta, os que a gente não consegue enfrentar. E como tem um aprendizado sobre autoconhecimento maravilhoso nisso. Então vamos para a vinheta. Mas antes de mais nada, deixa aquele curtir, certo? Aqui no vídeo, deixa a curtida, deixa o like, me ajuda pra caramba. O YouTube entrega pra mais gente esse vídeo se você curtir. Fica até o final do vídeo comigo, tá? Lembra que eu gosto de botar pra refletir, então fica até o final aqui comigo. E se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo que sai aqui no canal, tá bom? Você já parou pra refletir o que são os desafios que a gente diz que a gente tem? Para algumas pessoas é uma superação de um desafio, abrir um stories no Instagram. Para outras pessoas é superar um desafio, sair do CLT e começar a empreender. Para outras pessoas é superar um desafio, voar de avião. Para outras pessoas, superar um desafio, conseguir dizer não. Para outras pessoas é um desafio que precisa ser superado, não gastar o salário inteiro no cartão de crédito e estourar o limite. Para outras pessoas o desafio é se manter na dieta. Para outras pessoas o desafio é fazer atividade física. Olha quantos desafios cada um de nós enfrenta no dia a dia. Ah, sabe um que é muito comum também? Um desafio que todo mundo enfrenta? Conseguir vender. Você ir lá e vender o teu trabalho com garra, com vontade. Isso é um desafio que muitas pessoas têm. Muitas pessoas têm vergonha, né? De estar sendo inconveniente vendendo. E quando a gente fala nos desafios pessoais, você vai ter os seus, tá? E o aprendizado que eu quero trazer aqui para você, eu não preciso saber qual é o teu desafio, mas a tua reflexão vai te trazer respostas lindas. Por que cada um de nós tem desafios uns diferentes dos outros? Você já parou para pensar nisso? Por que o meu desafio que eu tenho é diferente do seu? A resposta para isso é porque esse desafio ele não é algo racional, ele é algo emocional. O que eu quero dizer com isso? O desafio de abrir a câmera do celular para fazer um stories, né? Gravar, se filmar, falar ali na câmera. Não é racional esse desafio, ele que você enfrenta. Ele é algo emocional. Você fica com medo, você fica inseguro, você fica desconfortável, certo? É uma carga emocional que está batendo ali. O desafio de seguir dieta não é um desafio racional. Você sabe que precisa ser comido aquilo. Você tem em casa o que precisa ser comido, mas você come o que não deve. Não é racional, é o emocional que te diz, só um chocolatinho, só um desse aqui, porque eu mereço, porque hoje o dia foi tão difícil. Ou ainda o desafio de ir pra academia, mas hoje tá frio, tá chovendo, tá tão gostoso para ficar na cama. Ou eu tenho muito trabalho hoje, tá corrido, não vai dar tempo, eu vou ter que sacrificar a academia. E assim por diante, tá? Ou o desafio de empreender, né? E daí por diante. A gente sempre tem as nossas historinhas, a gente sempre tem os motivos, os argumentos para ficar na zona de conforto e não encarar esses desafios. Então a gente sempre cria essas justificativas, essas historinhas, e não são poucas, tá? Os clientes mais difíceis que tem para eu atender no atendimento individual são os clientes que têm muitas afirmações que defendem ficar do jeito que tá, porque para reverter aquele posicionamento com tanta historinha é difícil. Então, chegamos ao consenso de que não é algo lógico, racional o desafio que enfrentamos, no geral não é, certo? É algo emocional. Então, por que ele existe? Por que a gente tem esses desafios? Se racionalmente é tão simples, abre a câmera e faz um stories. Racionalmente é tão simples, segue a dieta, come frango, come uma salada, acabou. A gente enfrenta ele justamente porque é emocional que é tão difícil. Somos seres emocionais e isso fala da nossa história pessoal de cada um. E o grande aprendizado desse vídeo é isso. O que na tua história de vida fez com que isso que é teu aí, com que esse desafio que você vive surgisse? O que na tua história de vida fez com que nascesse esse desafio? No geral, o desafio é um medo, né? Medo de aparecer na câmera, medo de falar em público, medo de vender, medo do que o outro vai achar, medo de como vão me perceber, medo no geral, tá? Não é regra, mas no geral. Então, fala da nossa história de vida, fala da
nossa história de vida. É difícil eu superar um desafio meu quando me ensinaram algo no meu passado que teve muita carga emocional, positiva ou negativa. Acredite, não é só carga emocional negativa. Eu vou trazer alguns exemplos para você entender o que eu tô querendo dizer e talvez algum exemplo sirva para você. Por exemplo, por que no geral é tão difícil para as pessoas seguirem dieta alimentar, tá? Porque na infância a gente foi ensinado que come porque é saudável, né? No geral os pais, né? Principalmente a avó e a avó. A avó adora, come meu netinho, come que você tá muito magrinho. Além disso, a comida era associada a momentos de bons sentimentos. No geral, era na refeição que a família sentava junto. Então aquilo ali gerava um sentimento bom dentro da gente. E aí a gente associa que quando eu estou para baixo, se eu comer algo, eu vou me sentir bem. Sobremesa, doce, os pais ensinaram que se você for comportado, você vai ganhar o doce, ou seja, eles transformaram a sobremesa, o doce, num prêmio, num troféu. E quando a gente tem um dia difícil, o que a gente vai fazer? Eu mereço o meu docinho. Trabalhei um monte hoje, foi desafiador, mereço o meu docinho que é o meu prêmio. Então, é sobre como foi ensinado pra gente a percepção sobre o alimento. É emocional, eu estou buscando o sentimento por trás daquele alimento. Além disso, atividade física é algo antinatural evolutivamente falando. O nosso cérebro, ele é uma máquina de sobrevivência. Então, ele quer sobreviver. Sobreviver não é gastar energia à toa numa esteira. O nosso cérebro, ele não está preocupado com a estética, ele está preocupado em sobreviver. Então, ele não vai para uma academia para emagrecer, certo? Isso vem lá do Homem das Cavernas. Medo de gravar stories, medo de falar em público. Alguns clientes meus ouviram na infância assim, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Ouviram isso dos pais. Ou seja, os pais disseram que aquela criança não tinha local de fala, certo? Então isso faz eu sentir que eu sou inadequado falando, que não é certo eu falar. Isso não é nítido, tá? Isso não é uma frase que fica latente aqui, é um sentimento de inadequação, de impossibilidade, de não permissão. Vender. Por que tanta gente tem barreira para vender o seu trabalho? Vender ali, insistentemente. Porque no geral, pais, quando a gente era pequeno, quando viam algum vendedor vindo na porta de casa, diziam, não, fala que eu não tô. Ih, aquele vendedor de novo, não quero, coisa chata. Eles ensinam pra gente que vender é incomodar as pessoas. E você não quer incomodar as pessoas. E aí, você não vende? Põe essa barreira. Empreender. Quantos pais disseram, não, meu filho, faça concurso público, tenha estabilidade financeira. Ou ainda, o fato de você ter passado por necessidade financeira, muitas vezes faz você ficar no CLT, porque aí você tem o garantido. Aí você não vai passar fome e não vai passar necessidade. Então é o teu emocional que muitas vezes bota uma barreira, bota um desafio. Então reflita sobre isso. Tentei trazer alguns exemplos para você aqui, mas reflita. Quais são os teus desafios? Quais são as barreiras que hoje você tem dificuldade de ultrapassar? Anota num papelzinho os teus principais desafios. E aí, um a um, começa a refletir. O que você viveu na sua infância que te ensinou a ter essa barreira? Que te ensinou que você não pode passar dali, que não é para você, que você não merece ou que você não é capaz, N motivo. Quais foram os aprendizados na tua história que geraram esses desafios dentro de você? E aí vem a cereja do bolo, tá? Eu sempre falo para os meus clientes o seguinte, tem coisas, tem resultados que acontecem durante o processo, durante o atendimento, que não são calculados. A gente não mira neles, mas eles vêm. Tem uma analogia que é muito, muito legal e eu gosto de fazer. E eu falo ela muito para os meus clientes. Esses desafios que você vive hoje, eles são sintomas. Eles não são a causa. Eles são um sintoma de algo lá atrás que estava errado, certo? Nesse contexto, se eu só trabalhar com você o sintoma, se eu só te desenvolver para você conseguir falar em público, ou para você conseguir vender, ou para você sair do CLT e abrir sua empresa, se eu só trabalhar isso, eu perco uma oportunidade maravilhosa de autoconhecimento e gerar uma transformação muito maior para você, porque você está dando sinais de que algo lá atrás não tá bom. Se eu só trabalhar o sintoma, eu esqueço e eu não olho lá para trás. Eu não entendo o que lá atrás deu de errado. Agora, se eu olhar para esse sintoma e eu realmente for atrás para entender o que gerou ele e eu trabalhar a causa, se eu trabalhar a causa, eu automaticamente resolvo o atual, a trava, o desafio, mas isso também resolve uma série de outras áreas da tua vida que a mesma cena impactava.
entende? É como eu jogar uma pedra num lago. Lá na tua infância jogaram uma pedra no teu laguinho e isso gerou aquelas ondas circulares, sabe? Que vai reverberando até que a gente chega no tempo de hoje e aí você não consegue falar em público, você não consegue vender, você não consegue sair do CLT. Isso é uma ondinha que você está enxergando. Só que essa ondinha é só um local. Ela está reverberando para vários outros locais que talvez a gente não tenha consciência hoje, mas que é uma limitação sua. Se eu só resolver a beiradinha da onda aqui, eu não resolvo todo o resto. Se eu resolver a pedra, eu resolvo muito mais coisas. Então, olhe, o teu desafio é autoconhecimento sobre a tua história, sobre o que causou isso em você. E aí você entendendo o que causou, você consegue resolver a causa. E aí você melhora a tua vida em vários outros aspectos que você nem imaginava que precisavam melhorar. Então reflita muito sobre isso. O que na tua história aconteceu que fez você estabelecer limites, barreiras, esse desafio que você tem hoje? É um aprendizado lindo. E trabalhe, tá? Procure um profissional para trabalhar e ressignificar essa causa. É esse o vídeo de hoje. Reflita muito. É uma das maiores riquezas que tem isso aqui que eu trouxe para você hoje. E um beijo no seu coração. Fique com mais vídeos aqui e não se esqueça de deixar a curtida no vídeo, tá? Se inscreve no canal, tudo isso.